Terra. O único planeta do Sistema Solar capaz de sustentar a vida. Contudo, ao longo da história, nosso planeta tem sido um saco de pancadas cósmico. Tudo que cruza a órbita da Terra pode um dia se chocar contra ela. Neste exato momento, pesos pesados celestes vagam pelo universo e ameaçam nocautear a Terra. Seria como se todo o armamento da Terra detonasse ao mesmo tempo. Seria como estar perto de Hiroshima em qualquer lugar do mundo. Tudo seria feito em pedaços. Nossos corpos voariam para o infinito. Mas alguns cientistas e ex-astronautas não pretendem se render. Tentam localizar esses assassinos cósmicos antes que desencadeiem o Armagedon. O Universo, o fim da Terra. A Terra cintila como um círculo de safira no Sistema Solar. Vivemos nosso cotidiano sem atinar que nos confins do espaço, a destruição pode estar a caminho. O Sistema Solar parece um parque de diversões. A Terra e outros objetos abrem caminhos em torno do Sol. Geralmente, a situação é tranquila, mas às vezes torna-se caótica e violenta. A Terra pode ser atingida por rochas espaciais, sacudida por tempestades, perturbada e agitada pela energia e pelas forças do cosmo. A Terra está em uma montanha-russa cósmica que envolve muitos perigos. Quando se corre por uma rota pré-determinada, é melhor que nada se interponha, porque não haveria o que fazer. A fronteira da Nicarágua fica ao longo... O ex-astronauta Rusty Schweickart conhece de perto os perigos dos objetos celestes. Em 1969, ele pilotou o módulo lunar durante a missão da Apollo 9. Agora, a missão de Schweickart envolve mais do que uma viagem pelo cosmo. Ele alerta para os perigos de um asteroide chamado Apophis, que se aproximou da Terra em 2004. Ele logo chamou a atenção de todos, pois a chance de impacto era muito alta. Era superior a qualquer probabilidade de impacto que ocorrera até aquela época. E Schweickart dá um exemplo real e assustador de como o impacto com um asteroide, mesmo pequeno como o Apophis, pode ser destrutivo. 30 de junho, 1908, 7h15 da manhã. Um objeto de 60 metros de extensão mergulhou no espaço a cerca de 55 mil km por hora, deixando uma trilha de gás em chamas. Em minutos, a bola de fogo entrou na nossa atmosfera e explodiu com violência sobre a floresta de Tunguska, na Sibéria. Foi a maior explosão ocorrida na Terra na história moderna. A explosão provocou ondas de calor que consumiram 80 milhões de árvores em uma área da metade do tamanho de Rhode Island. Por sorte, ninguém morreu como resultado da explosão, que se deu em uma região pouco povoada. Se o asteroide tivesse colidido poucas horas depois, não teria atingido a Sibéria, e sim a Europa. E se tivesse explodido sobre qualquer grande cidade europeia, 1 milhão de pessoas teria morrido assim. Durante 100 anos, a explosão de Tunguska foi alvo de controvérsias. Hoje, muitos cientistas concordam que um asteroide causou o incidente.
Incrivelmente, não tocou o chão, tendo explodido 8 quilômetros acima do solo congelado da Sibéria. Um asteroide pequeno não resiste ao impacto com nossa atmosfera. Quando se choca com a atmosfera a 80 mil quilômetros por hora, é como um ovo caindo no concreto. A explosão sobre a Sibéria liberou energia equivalente a 15 megatons de TNT, 1000 vezes superior à da bomba de Hiroshima. Se acontecesse sobre uma cidade grande, ela seria totalmente aniquilada. Os cientistas chamam esses invasores de objetos próximos à Terra. São asteroides e cometas, remanescentes da formação dos planetas. Os cometas se movem na nuvem Oort e no cinturão Kuiper, que está além do planeta Netuno. Os asteroides deslocam-se em uma faixa entre Júpiter e Marte, mas seu percurso orbital nem sempre é constante. Os asteroides orbitam o cinturão entre Marte e Júpiter. Eles não nos incomodam, mas quando um escapa e toda a sua massa e energia vem para a Terra, os astrônomos se preocupam. Muitas vezes, esses resquícios cósmicos saem de órbita e entram em rota de colisão com a Terra. A espessa atmosfera do planeta pulveriza a grande maioria deles. Mas um objeto maior pode romper nossa atmosfera e colidir com o solo. No cosmo, dentre as forças que poderiam nos matar, os ataques de asteroides são reais e perigosos. Já aconteceu e voltará a acontecer. Há 65 milhões de anos, um asteroide do tamanho de uma pequena cidade despencou do espaço. Explodiu na península de Yucatán, perto da atual aldeia mexicana de Chicxulub, com força de 100 milhões de megatons de TNT. Ele colidiu com a Terra e bilhões de toneladas de crosta terrestre foram para a atmosfera. Cobriram a Terra, bloquearam o Sol, destruíram a base da cadeia alimentar e provocaram devastação na árvore da vida. O impacto violento teria contribuído para a extinção dos dinossauros. Achamos que os asteroides são malignos. Mas se não fosse um asteroide, nós não estaríamos aqui. Nossos ancestrais mamíferos fugiam para não virar comida de dinossauros. Os dinossauros foram extintos, e isso abriu um nicho ecológico que permitiu que nossos ancestrais mamíferos evoluíssem para algo mais sofisticado que um roedor. Surgiram os primatas e, entre eles, os seres humanos. Mas, ironicamente, o mesmo tipo de rocha cósmica que preparou o terreno para a existência humana pode um dia nos varrer do planeta. Em 1998, o Congresso americano pediu que a NASA detectasse todos os objetos próximos à Terra com mais de 800 metros de diâmetro. A descoberta inquietante foi a existência de 850 objetos na vizinhança do planeta. Esses asteroides são nossos vizinhos mais próximos e perigosos no Sistema Solar. Donald Yeoman dirige um programa específico no laboratório de propulsão a jato da NASA. Ele e sua equipe buscam assassinos em potencial que rondam o Sistema Solar e os colocam na lista dos procurados. Achar objetos próximos à Terra é como rastrear furacões. Rastreando todos os dias, entendemos sua órbita. Podemos prever para onde vão, calculamos melhor seu tamanho. E se atingissem a Terra, qual seria a sua velocidade? Através de telescópios avançados, a Guarda Espacial da NASA detectou mais de 90% de todos os corpos considerados perigosos.
Esses objetos podem atingir a Terra com uma energia superior à de todas as armas nucleares existentes no planeta. Tal impacto poderia levar à extinção em massa. Tais colisões acontecem em centenas de milhares ou milhões de anos, mas quando ocorrerem, poderão dizimar uma boa parcela da população. São fatos de baixa probabilidade e grandes consequências. Se atingissem a Terra, os efeitos seriam globais. Continentes seriam eliminados com violentas ondas de choque. Os detritos atirados para cima cairiam em todo o planeta. A temperatura da atmosfera chegaria a 500 graus centígrados e toda a vegetação no mundo todo explodiria em chamas. Objetos menores também podem causar cataclismos. Por isso, o Congresso pediu que a NASA localizasse objetos com 150 metros de diâmetro, o tamanho do Coliseu em Roma, capazes de dizimar uma área metropolitana ou até um estado pequeno. O que mais preocupa os cientistas não são os asteroides que já conhecem, mas os que ainda não descobriram. Sempre existem dezenas de objetos cujo impacto com a Terra não podemos descartar. O ex-astronauta Schweikart leva a ameaça dos objetos próximos ainda mais a sério. Ele foi ao Congresso para pedir a criação de uma agência especial responsável por proteger o público de asteroides. Hoje temos tecnologia para impedir que objetos próximos à Terra colidam com ela até o fim dos tempos. Podemos começar a literalmente remodelar o sistema solar local, de modo a expandir nossa sobrevivência. A questão é se teremos o mesmo fim dos dinossauros. Mas ele não vai esperar que a NASA ou o Congresso resolvam o problema. Tem planos próprios para salvar o planeta do próximo impacto com um asteroide. É difícil acreditar que a Terra sobrevive há mais de 4,5 bilhões de anos, pois desde o começo o planeta tem sido bombardeado. Como um boxeador, a Terra vive sob constantes ataques de asteroides que entram em sua órbita todos os anos. Mas no futuro, a Terra pode ser nocauteada. O ex-astronauta da Apollo 9, Rusty Schweikart, decidiu tomar uma atitude e defender o planeta da ameaça dos asteroides. Descobrimos que esses objetos voam perto da Terra o tempo todo. E adquirimos cada vez mais capacidade de modificar nosso ambiente e aumentar nossa sobrevivência. Schweikart está especialmente preocupado com um asteroide chamado 2004 MN4, mais conhecido como Apophis. Essa rocha esburacada com cerca de 230 metros de diâmetro passou perto da Terra em 2004. Agora voltará a se aproximar perigosamente do planeta em 13 de abril de 2029. Em 2029, o Apophis ficará mais próximo da Terra que os satélites de comunicação que a orbitam. Ficará tão próximo que, dependendo do lugar, ele será visto a olho nu passando pela Terra. Não será preciso usar binóculos, pois o asteroide estará muito próximo. As chances de que o Apophis não atinja a Terra em 2029 são superiores a 99%. Mas se o asteroide passar pela Terra a uma distância de 30.400 quilômetros, pode cruzar um buraco gravitacional, uma região no espaço com 800 metros de largura. Se isso acontecer, a gravidade da Terra pode mudar a trajetória do Apophis, fazendo com que volte e atinja a Terra 7 anos depois, em 13 de abril de 2036. O efeito gravitacional da Terra fará com que se curve. Fará com que a órbita do Apophis se alargue,
até chegar exatamente ao tamanho com que 7 anos depois ele voltará e atingirá a Terra. Hoje, o Apophis tem uma chance em 45 mil de causar um impacto mortal em 2036. Mesmo assim, os cientistas estão preocupados. Uma coisa é saber que existe talvez uma chance em 45 mil de que ele atinja a Terra. Mas queremos saber se é uma chance em 100 ou uma chance em 10. Qual é a real probabilidade de que ele atinja a Terra? Para Schweikart, devemos ver o Apophis como qualquer outra catástrofe natural. Ele já localizou até onde o asteroide pode cair. Temos a data, o horário do impacto e a inclinação orbital. E podemos traçar um mapa. O que esse mapa mostra é aquilo que chamei de rota de risco, que atravessa todo o planeta. Olhei e vi uma grande probabilidade de impacto e disse: opa, onde pode ocorrer a colisão? Segundo Schweikart, o Apophis pode cair em qualquer ponto ao longo da rota de risco, que começa na Sibéria, atravessa o Oceano Pacífico, perto da Califórnia, cruza a América Central e termina no oeste africano. Schweikart propõe um sombrio cenário para a colisão. O asteroide pode pousar no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia, com força de mais de 1 milhão de megatons de TNT. Tal impacto criaria uma cratera de 8 quilômetros de largura e quase 3.000 metros de profundidade, provocando tsunamis. Ondas de 15 metros de altura castigariam a costa, causando um número inimaginável de mortes. Um asteroide de 300 metros de diâmetro, se caísse no oceano, não seria nada agradável. Os prejuízos seriam de centenas de bilhões de dólares, se isso acontecesse. Os cientistas desenvolvem tecnologias para evitar esse choque cósmico. Uma das ideias é explodir o asteroide. Mas alguns acham que isso agravaria o problema, pois vários pedaços do asteroide viriam em nossa direção. Por isso, Schweikart sugere mudar a órbita dos asteroides que podem colidir com a Terra. O que precisamos fazer é mudar a órbita dos asteroides muito ligeiramente. Mudar a velocidade deles em 10 milionésimos de milha por hora, para que não atinjam a Terra. Colegas do ex-astronauta criaram o projeto de uma espaçonave capaz de desviar asteroides, especialmente o Apophis, que seriam afastados da Terra. Mas em vez de laçar a rocha como um touro em um rodeio, a nave voará diante dela e usará a gravidade para rebocá-la. Se a nave ficar em frente a um asteroide por bastante tempo e pairar perto dele, mas sem tocá-lo, ele ganhará velocidade. Se ela parar atrás dele enquanto se move, ele vai perder um pouco de velocidade. Podemos mudar a órbita de um asteroide se soubermos dele com bastante antecedência. Uma sonda espacial já aterrissou em um asteroide no passado. Mas um desafio maior será lançar uma missão tripulada. Após pousar na rocha, os astronautas poderão instalar um transponder para rastreá-la. Uma missão robótica é capaz de pousar no asteroide, colher e trazer amostras. Isso não é muito difícil. Mas a vantagem da missão tripulada é poder agir sobre áreas interessantes na superfície do asteroide. Pode ir a vários pontos diferentes sem necessidade de navegação remota. Na Nicarágua.
Schweikart insiste que devemos permanecer em alerta quanto ao asteroide Apophis e já obteve resultados. A ONU planeja redigir um tratado que definirá os responsáveis por desviar asteroides perigosos. Será um crime se formos irresponsáveis a ponto de saber que vai acontecer e não fazer nada a respeito. Mas asteroides e cometas não são as únicas ameaças espaciais. A Terra já teve altos e já teve baixos. Não sabemos o que nos espera na próxima curva e pode ser mortal. Em galáxias distantes, invasores cósmicos se preparam para destruir a vida em nosso planeta. 3 vezes por dia, um estranho clarão pulsa no céu, centenas de vezes mais potente do que todo o armamento nuclear mundial. Mas não é um artefato humano. Se um deles se aproximar demais da Terra, poderá ser o fim da vida no planeta. A maioria dos habitantes da Terra ignora os perigos que rondam o espaço, mas a lista é extensa. Imagine isto. Em nossa galáxia, a Via Láctea, uma imensa estrela explode, enviando uma carga letal de energia ao nosso planeta. É uma explosão de raios gama, a maior a sacudir o universo desde o Big Bang. Nas cidades e no campo, ninguém imagina a tragédia que está para acontecer. Então, ela nos atinge. Seria equivalente a estar a 1,5 km de Hiroshima em qualquer lugar da Terra. A violenta radiação cozinha a atmosfera. Nada mais resta da camada de ozônio. Em todo o hemisfério, seres humanos morrem queimados pela radiação, 100 vezes maior do que a dose fatal. Com o fim da camada de ozônio, as temperaturas sobem no mundo todo, causando ciclones, tsunamis e furacões. Quase todas as formas de vida sobre a Terra e a água são incineradas. Isso parece ficção científica, mas pode acontecer se uma explosão de raios gama a 100 anos-luz de distância atingir a Terra. As explosões de raios gama são as mais brilhantes do universo, porque mesmo distantes, têm muito brilho e devem conter uma enorme quantidade de energia equivalente à que o Sol emitirá em 10 bilhões de anos de existência. Quando era estudante, Stan Wolseley adorava experimentos que explodiam. Agora, o trabalho desse astrofísico vai muito além disso. Ele é um dos detetives que tentam desvendar os mistérios das explosões de raios gama. Sabemos que há muitos planetas e estrelas no cosmos. Então, muitas civilizações podem ter sido destruídas por explosões de raios gama. Essa peculiar forma de radiação foi notada pela primeira vez na década de 60. No começo, os astrônomos acreditavam que as explosões de raios gama ocorressem em nossa galáxia, a Via Láctea, devido a seu intenso brilho. Um dos motivos era que se estivessem fora da galáxia, a energia seria inacreditável. Mas, na época, mesmo os mais potentes telescópios não podiam descobrir a localização e a distância das explosões, porque duravam poucos segundos e depois desapareciam. Os astrônomos, porém, se perguntaram onde estaria seu rastro de luz, já que explosões cósmicas deixam resíduos luminosos que podem durar dias ou semanas.
No final da década de 90, satélites com aparelhos avançados e detectores de raio-x, enfim, captaram o brilho das explosões de raios gama. Ficou claro que as explosões de raios gama eram cosmológicas, vinham de fora da nossa galáxia a milhões e bilhões de anos-luz de distância. Então, a energia realmente devia ser astronômica. Para ter uma ideia do brilho da explosão de raios gama, podemos comparar o brilho do Sol com este pequeno diodo e o brilho das explosões de raios gama com a luz intensa do holofote que está atrás de mim. É incrivelmente forte, mas nessa comparação, o holofote não é bastante brilhante para representar as explosões de raios gama. De fato, uma comparação correta exigiria 100 bilhões de holofotes. A explosão de raios gama equivale ao brilho de 1 milhão de trilhões de sóis. Essas gigantescas explosões podem dizimar a Terra. Mas qual é a origem delas? Estamos convencidos de que as explosões de raios gama provêm da morte de uma estrela gigantesca com no mínimo 10 vezes a massa do Sol. E essas estrelas são muito raras. Woolsey criou um revolucionário modelo de como as explosões de raios gama se formam. Quando morre, uma estrela de massa gigantesca colapsa em um buraco negro. Os buracos negros são criados quando um conjunto de matéria atinge uma densidade tão alta que nem a luz pode escapar. Mas Woolsey acha que parte da estrela resiste a ser sugada para o centro do buraco negro. Por isso, um disco de matéria girando a alta velocidade se forma ao seu redor. Em segundos, jatos de plasma partem dos polos rotacionais. São raios de energia que liberam perigosos raios gama no espaço. Imagine espremer uma fruta ou outro tipo de objeto esférico em um lugar muito apertado. Vai espirrar para fora. Nesse caso, isso se deu muito rápido. Era uma imensa quantidade de massa. Ao mesmo tempo em que os raios gama são ejetados, a estrela em colapso explode ou se torna uma supernova. As explosões de raios gama são tão brilhantes porque tomam uma quantidade imensa de energia e a concentram em uma região pequena do espaço. Para cada 300 explosões de raios gama, só uma está em nossa direção. Então só vemos uma em cada 300. Mesmo que uma explosão de raios gama ocorra não a 100, mas a 1000 anos-luz de distância, a Terra ainda poderá enfrentar o apocalipse. Se uma explosão de raios gama acontecer a 1000 anos-luz da Terra, seria 500 vezes mais brilhante que o Sol emitindo raios gama. A energia enviada para a Terra seria de 100 mil megatons de explosões nucleares. O ozônio seria destruído. Ocorreria chuva ácida, queimaduras nucleares, incineração da vegetação, algo parecido com o inverno nuclear. Poderia haver extinção global de muitas espécies. Seria bom estar do outro lado do planeta, pois os raios gama não penetram a Terra. Quem estiver do outro lado não será queimado. Mas os efeitos da ausência do ozônio e da mudança da composição atmosférica chegariam ao outro lado e seriam sentidos. Estatisticamente, essa situação horripilante tem 1% de chance de acontecer em toda a existência da Terra. Mas, ainda que remota, essa probabilidade assusta. Se o raio atingir você, vai ser péssimo. Se acontecer na galáxia e o raio vier na sua direção, esconda-se em uma caverna. É uma radiação muito alta. É uma energia capaz de decompor suas moléculas. É melhor você não estar aqui quando isso acontecer. Ainda não existem medidas para nos proteger de explosões de raios gama se ocorrerem perto da Terra. Como viajam à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, quando detectadas,
já terão atingido o planeta. As explosões de raios gama podem ser um risco para a Terra e para tudo que estiver ao alcance delas. Mas, como vimos, são muito incomuns. Outras coisas no céu e na Terra são muito mais perigosas. Cataclismos estão sempre irrompendo em algum lugar do universo. E algum dia, um deles extinguirá a Terra. Nossas voltas em torno do Sol são calmas, como a dessa roda gigante. Se nada atrapalhar, continuaremos assim por milhões de anos. Mas, cedo ou tarde, essa tranquilidade terá fim. Só não sabemos quando. Por ironia, a morte do planeta provavelmente será causada pela mesma entidade que permite a vida. A Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, goza de um ambiente acolhedor. Há mais de 4 bilhões de anos é alimentada e aquecida pelo Sol, seu aliado. Mas no futuro, essa fonte de luz se tornará sua inimiga. O Sol e a Terra têm uma relação muito especial. A Terra tem uma determinada temperatura e tamanho, tem vida, oceanos, e tudo depende do Sol. O Sol está na raiz da existência da vida na Terra e também estará na raiz de sua extinção. A relação da Terra com o Sol se tornará destrutiva quando a estrela realmente esquentar. O Sol esquenta porque transforma hidrogênio em hélio. 4 átomos de hidrogênio se tornam um átomo de hélio. Então, menos partículas se movem dentro do Sol. E devido a esse processo, o Sol precisa se tornar mais quente para se sustentar. Quando o núcleo do Sol se aquecer mais, sua região externa crescerá e ficará vermelha. Quando acendemos uma fogueira, colocamos muita lenha e o fogo vai crescendo até que a madeira queima e tudo desaba, causando uma explosão de fagulhas e um clarão maior. De certo modo, é assim com o Sol. Ele queima hidrogênio e o transforma em hélio. O hélio corresponderia às cinzas, digamos. Então, quando o Sol se contrai o suficiente, as cinzas reacendem, o hélio se transforma em carbono e é aí que o calor aumenta mesmo. Então o Sol se tornará um gigante vermelho e consumirá a maioria das formas de vida na Terra. O Sol se tornará um gigante vermelho com 30 vezes seu tamanho. A superfície do Sol ultrapassará a órbita de Mercúrio. Sua luminosidade aumentará 1000 vezes. A Terra esquentará tanto que a crosta externa, as rochas, tudo que é sólido, derreterá. O planeta todo será uma fulgurante bola de lava. O Sol fritará os planetas internos. E mesmo que o Sol se torne vermelho e mais frio, a Terra ficará muito mais quente. Vai ficar parecida com cinzas, com restos de carvão, e será prejudicial para a vida. E a transformação prosseguirá. Depois de se tornar um gigante vermelho, o Sol irá se contrair até se tornar uma anã branca. O Sol, que era enorme, de repente se torna um Sol pequeno e extremamente denso. Fica do tamanho da Terra, no centro do Sistema Solar, muito mais fraco do que antes, e tudo vai resfriar. O Sol não gerará mais energia e também começará a resfriar. O destino final do Sistema Solar será esfriar até congelar. Os seres humanos provavelmente terão se mudado para outro planeta ou se extinguido antes que a Terra vire uma bola de neve. Todavia, o Sol pode ressecar nosso planeta muito antes. Se o Sol não nos afetar como gigante vermelho, pode nos atingir antes, esquentando a ponto de causar a evaporação dos oceanos.
a água é um componente essencial para a vida. Se a Terra perder toda a água, será mais um motivo para a extinção da vida no planeta e também seria culpa do Sol. Mas a Terra pode conseguir o adiamento da sentença. Quando o Sol crescer, também começará a perder massa muito mais rapidamente do que agora. É claro que, com menos massa, terá menos domínio sobre a Terra e a Terra se afastará para uma órbita maior. Então, será uma corrida entre o Sol, maior e mais quente, e a Terra, tentando se afastar cada vez mais do calor. Mesmo que nosso planeta consiga evitar ser cozido ou congelado pelo Sol, seu futuro continuará sombrio. Este lugar é cheio de aventuras. Brinquedos que dão frio na barriga, que colidem, assustam. É como a Terra girando em torno do Sol. Mas quando a Terra for atingida e começar a se desintegrar, a diversão vai acabar. Não sei o que significa o fim do universo, porque eu gosto do tempo. Vivo nele e é difícil imaginar o fim do tempo. Hoje os cientistas aceitam nosso inevitável destino. Num futuro distante, a Terra e todo o universo enfrentarão o derradeiro monstro cósmico. Ninguém desconfia que o inimigo mais letal da Terra se esconde nas estrelas. Mas no futuro, e sem aviso, esse anjo cósmico da morte desencadeará o Armagedon. Esse sinistro vilão distenderá o universo. Galáxias irão se dividir. Estrelas e planetas serão feitos em pedaços. Esse evento apocalíptico está sendo chamado de Big Rip, ou Grande Ruptura. E quando começar, todos os átomos e núcleos do universo serão destruídos. O Big Rip é o fim do universo. Não será como sair no fim de uma festa pensando no que fazer amanhã. Será o apagar de todas as luzes e o universo apenas terminará. Os físicos Robert Caldwell e Mark Kamionkowski propuseram a noção do Big Rip, uma sinistra hipótese sobre o fim do universo. Achávamos que o universo chegaria ao ponto máximo de expansão. O Big Rip é a ideia de que a expansão iria continuar, se acelerar e ainda destruir tudo nesse processo. Caldwell e Kamionkowski calcularam que o universo está se expandindo a um ritmo alarmante e que algo está sugando tudo para fora como um vácuo. Agora, esses jovens cientistas estão em busca desse assassino cósmico. E acham que um estranho fenômeno chamado energia escura pode ser o culpado. Entender o que é a energia escura é a principal meta dos cosmólogos hoje. Trata-se de uma energia escura, logo não podemos vê-la. Sentimos o que é, percebemos seus efeitos no comportamento gravitacional do universo. Pode haver energia escura nesta sala sob a cadeira. Só ao estudar suas propriedades em escala cosmológica, a bilhões de anos-luz de distância, vemos os efeitos cumulativos da energia escura. Ela faz os objetos se afastar uns dos outros e contribui para a expansão acelerada do universo.
Edwin Hubble, que deu o nome ao telescópio Hubble, descobriu que o universo estava se expandindo na década de 20. Mas apenas em 1998, uma equipe de cientistas constatou que essa expansão se dá de modo descontrolado. Uma boa analogia é imaginar o universo, o espaço tridimensional, como o balão de borracha que vou encher. Vou soprar o balão para demonstrar os efeitos da expansão do universo. O balão, ao aumentar, representa a expansão das galáxias. Isto é uma galáxia, isto é outra. Onde está a nossa galáxia? Estamos aqui. Certo. Quando o universo se expande, as galáxias se afastam de nós. Na expansão comum, as galáxias permanecem do mesmo tamanho. Mas na expansão superacelerada, as galáxias também se expandem. É o que está acontecendo. Se eu pudesse soprar rápido o bastante para representar o Big Rip, o balão explodiria. O espaço-tempo não suportaria e chegaria ao fim. Como não dá, vamos furar o balão. Isto é o Big Rip. Segundo Caldwell e Kamiankowski, o universo não sobreviverá ao Big Rip. E eles já fazem a contagem regressiva até esse evento apocalíptico. O Big Rip entra em ação desmontando o universo camada por camada, de fora para dentro, das escalas maiores para as menores. Leva 1 bilhão de anos para separar cúmulos de galáxias e centenas de milhões de anos para separar as galáxias em si. Até chegar ao Sistema Solar, são centenas de milhares de anos. Mas, para destruir a Terra em si, levaria menos de 1 hora. É interessante imaginar como seria. Se eu estivesse em uma cápsula espacial assistindo, veria uma parede de escuridão vindo em nossa direção. Não conseguiria mais ver as estrelas. Camada por camada da Terra, todas seriam removidas e ejetadas. Todas as moléculas que nos compõem seriam separadas e destruídas. E todos os átomos que formam nosso corpo voariam para o infinito em um período muito curto de tempo. Felizmente, a humanidade não precisa perder o sono por causa do Big Rip. Caldwell e Kamiankowski calculam que ele chegará ao ápice daqui a 50 bilhões de anos, quando o universo tiver o triplo da idade atual. Agora tentamos descobrir se é isso mesmo que vai ocorrer e montar a cena de ficção científica, imaginando o que pode acontecer conosco. As ameaças do espaço são reais. Algumas podem nos atingir amanhã, outras no futuro distante. Mas uma coisa é certa. Um dia, a Terra e provavelmente todo o universo serão definitivamente extintos. É só uma questão de tempo. Às vezes é bom lembrar como nossa vida é frágil aqui na Terra. Talvez não continuemos aqui para sempre. E talvez haja esperança, mas tudo indica que o universo simplesmente acabará.